O que eu acho de mais desonesto com relação ao Bolsonaro não é apontar os erros, porque eu aponto. Inclusive a base apoiadora do Bolsonaro me chama de traíra, de canalha, etc. Agora, o que eu não admito é, por exemplo, a equiparação do Bolsonaro a Lula. Não é equiparado, também sou contra. Ele é inferior moral. Ele é inferior moral. Inferior moral. Inferior. Líder não dá as costas, líder não trai. Ele tá dizendo que é inferior moral. O Lula comeu cabrito e mandou matar gente. Se isso não é figura de linguagem, se isso não é chavão para em busca de clichê, de like, de curtida, de compartilhamento, é o quê? Quando você pega a vida de uma pessoa e compara ela com um cara que convive com assassinos, com pessoas que querem destruir o país, objetivamente falando, não com figura de linguagem, você não está sendo honesto. Diante de Deus, você não está sendo honesto. Eu não estou protegendo o Bolsonaro, não. Pelo contrário. Ele sabe que eu critico, os apoiadores dele sabem que eu critico. E critico, inclusive, com relação às indicações que ele fez quando eu estava com o estúdio em Brasília. Eu criticava. O Max, que é do Terça Livre, está aqui a testemunha. O que eu não admito é você dizer essa equiparação moral e dizer que ele é inferior moral ao Lula, sendo que o Lula é um psicopata. Pra você ver, quer matar as pessoas. O covarde é inferior ao psicopata. Exatamente, o covarde é desprezado até na cadeia. O traidor é desprezado até entre os bandidos. Vai na cadeia pra você ver como eles tratam o X9. O traidor e o covarde é inferior ao psicopata. Alguém que chega em sua casa, diz que é seu amigo e come sua mulher e envenena a sua comida. É inferior ao cara que diz, vem aqui que eu lhe mato e vai lá e lhe visita como homem, não é isso? Como é que o cara é covarde? Como é que o cara é covarde e tá andando sem colete em todo o território nacional brasileiro? Sabendo que o PCC e o Partido Comunista Chinês querem matá-lo dia e noite. Querem matá-lo? Eu acho muito difícil. O Partido Comunista Chinês nunca ampliou mais o poder dele com o Bolsonaro. Agora a sua fonte é qual? O quê? Agora que eu tô falando que querem matá-lo. Público e notório? Não, público e notório. Estou falando que querem matá-lo. Qual é a sua fonte? Qual o interesse do chinês em matá-lo se o vice dele, o mentor dele, falou várias... O primeiro discurso internacional de Bolsonaro... O vice é um merda. Eu tô falando do Bolsonaro. Eu não tô falando do Mourão. Em 40 dias de governo, o primeiro discurso internacional de Bolsonaro nos Estados Unidos foi abrindo as pernas, elogiando a China e dizendo que ia entrar sem visto no Brasil. O cara mostrou a barriguinha, foi uma cadela submissa à China no política exterior, bicho. Pra que o governo chinês vai matar? Nunca se ampliou mais em todos os critérios de reserva exterior, comércio internacional, submissão. Então por que ele puniu todos os deputados do PSL que foram pra China? Que puniu o quê, rapaz? Conversa fiada aí, que conversa. Rapaz, claro que puniu. Bolsonaro... Eu tô falando de fatos. Nunca... Eu tô falando de fatos. Como é que você vai ficar negando isso? Expulsou do partido? Não, o quê? Expulsou. Ele não é presidente do partido. Qual a punição que ele deu? Ele deu esporro. Porreta essa. Ele inclusive saiu do partido. Vem aqui, bote a mãozinha aqui, ele inclusive tá saiu do partido. Ele inclusive saiu do partido por causa disso. Nunca houve um período na história do Brasil que a China tenha ampliado mais seus poderes políticos do que nos anos de Bolsonaro. Mentira, isso foi na Dilma. Nunca houve um período no Brasil que governador querendo fazer obra ligasse para embaixador, como é o Liu Eliane, em vez de ligar para presidente da República. Governador não é poder executivo. Você confunde muito as coisas, Renato. E aí você vai colocando uma coisa atrás da outra e é impossível você refutar um amontoado, um amaranhado de falácias. Pronto, só refute é um amaranhado de falácias. Se eu pegar uma por uma... são ou não são petistas? Não são petistas. Não pega cada falácia que você falou, por exemplo. Os governadores. Governador não é poder executivo federal, caralho. A falácia aqui é a sua. Você sabe disso, a falácia aqui é a sua de ministros que não demitiram nenhum petista, não botou nenhum petista na cadeia em 4 anos. Não, eles são de direita. Essas falácias, porque quando você faz um amontoado de falácias, não tem como refutar uma por uma. É impossível. Então refute essa. Isso é retórica. Refute só de Cássio. Refute só de Cássio e só de Cássio. Então refute só essa. Como é que eu vou refutar algo que eu concordo? Então você concorda que eles são intimamente comprometidos com o PT ou não? Não são comprometidos. Nunca foram indicados com o PT. O Cássio e o Mendonça não mamaram com o PT. Não tiveram cargo com o PT. Eu estou falando que o Bolsonaro... Estou falando que o Bolsonaro não está comprometido com o PT. Ele indicou petistas porque ele achou o cara engraçado, apaixonou pelos olhos dele. Eles não ele são apaixonou. Petistas. Eles são uns merdas, mas eles não são petistas. Não mamaram mais de 10 anos de cargos indicados pelo PT. Isso não aconteceu, é mentira. Alguém que passa mais de 10 anos de cargo comissionado do PT é ou não comprometido com o PT? Você trabalha com o quê, Renato? Eu sou perito criminal, eu recolho defunto, mas eu nunca exerci cargo comissionado na minha vida. Mas isso onde? No Estado? No Estado. Eu sou concursado, eu sirvo ao Estado, não ao governo. Nunca exerci um dia de cargo comissionado. Mas qual Estado? Da Bahia. Estado da Bahia, governado por quem? Atualmente pelo PT. Obrigado. Pois é, mas eu nunca tive um dia de cargo comissionado de confiança. Não, mas o PT não me nomeou. Quem me nomeou foi o concurso público. Mas o problema, foi o critério objetivo. Renato, o problema é que você está falando do Cássio. O Cássio também fez prova.
Eu discordo do Cássio, mas ele também fez prova assim como você. Pra o STF, ele fez que prova que foi pra Não, STF? não foi pra STF. Então pronto, o que colocou Não, no mas o STF? que você tava falando do PT era antes. Qual prova que Cássio não, fez? Você falou Cássio se antes. tornou Qual Eu prova não que tô Cássio defendendo fez? Cássio, Cássio Não, o merda. Mendonça fez que prova. Não. Qual o concurso que Cássio passou? Cássio foi nomeado 3 vezes pelo PT. Quem fez concurso foi o Mendonça da AGU, porra. Cássio fez concurso nenhum, fez que concurso? Que concurso que Cássio passou? Vocês têm como indicar? Ele Ele era desembargador indicado por Dilma, indicado por Lula, indicado sistematicamente pelo PT. Passou porra nenhuma, quem passou foi o Mendonça, não é isso? Pra AGU, não era AGU ele? Era AGU ou PGR? Ele era a advocacia pública, eu não sei se é advogado da AGU ou procurador federal, uma porra assim. É isso, o Cássio passou porra nenhuma, múltiplas vezes indicado pelo PT. É isso, esses são só 2 exemplos. Mas, tipo assim, são os exemplos absolutos, porque era o cargo mais alto, que talvez é essa coisa mais tempo do Bolsonaro, né? O erro do Bolsonaro em indicar o Cássio Nunes, eu concordo plenamente contigo. O que eu não concordo são esse aforismo que você faz, essas conclusões absurdas, de dizer o seguinte: então, porque o cara estava ali num cargo, é uma indicação absurda. Sim. Mas por que essa indicação era de alguém que, por exemplo, você falou ali do Cássio, né, que trabalhou na administração, foi indicado num período da administração do PT, o cara é petista, logo ele colocou um petista lá. Pô, se o Cássio Nunes são tão petistas assim, por que é que os petistas não gostam deles? Quem disse isso? Ué, quem disse isso? Não foi você mesmo que me disse aqui? O próprio Alexandre de Moraes não mandou o Mendonça calar a boca? E o Mendonça, agora, quem foi que botou o doutor Alexandre lá? Foi o PT? O doutor Alexandre, no dia que ele tomou posse lá, o PT fez evento de desagravo contra ele, não é isso ou não? Você tá vendo como é que as conclusões suas são bem bizarras? Como é que não foi o PT se ele só está lá porque o Temer era vice da Dilma? Rapaz, a indicação de Alexandre de Moraes não foi do PT. Não. Não foi do PT. Responde isso pra mim. Como é que o Alexandre de Moraes está lá se o Temer só pôde indicá-lo porque ele era vice da Dilma? Rapaz, você vai negar. Não, responde pra mim isso. Como é que o Temer poderia indicar alguém pra Suprema Corte se ele não fosse vice da Dilma? Sim, o fato dele ser vice da Dilma não significa que ele fosse submisso à Dilma. Inclusive a Dilma, se você está considerando os discursos oficiais como verdadeiros, você vai ter que considerar que Temer era considerado golpista pelo PT. Você é um sofista. Não, pô, você que entrou em contradição aqui. Não, primeiro você disse que o discurso oficial era o verdadeiro. Se o discurso oficial for o verdadeiro, Temer é considerado um golpista pelo PT, porra. As suas réguas são distintas. A sua régua pro Temer é uma, pro Bolsonaro é outra. A sua régua... Você vai dizer que Alexandre de Moraes era intimamente ligado ao PT? Não, qual cargo Alexandre de Moraes exerceu? Mas se eu voltar a mesma pergunta pra você vai dizer pra mim que o Cássio Nunes era intimamente ligado ao PT? Se eu volto as perguntas pra você vê que elas são contraditórias. Você está dizendo que alguém que passou a vida considerado sendo inclusive difamado pelo PT, usando o seu conceito de difamação, o PT, não é o meu. Eu não gosto disso, cara. O conceito não legal, não é isso? O conceito não é genérico. O conceito que você adotou. Isso é técnica retórica de você colocar um conceito. Não é meu. Isso é técnica retórica. Tá no catecismo da igreja. Isso, mas tá em legislação de vários países também, tem diferentes conceitos. Mas eu deixei claro qual conceito que eu tô usando. Pronto, o que você adotou. Eu não vou aceitar nenhuma falácia do espantalho. Pronto. A falácia do espantalho, ela resume no seguinte: você pega a pessoa, diz que a pessoa tá dizendo algo, mas na verdade ela tá falando outra coisa. O conceito não é meu, Renato. O conceito tá no catecismo da igreja. Sim, mas tem vários e você adotou um. Eu não adotei porra nenhuma, tá lá no catecismo. Pronto, não importa isso. Eu sou católico, vamos discutir os fatos em vez dos conceitos. Tá parecendo um vídeo bom e melão, pô. Não. Desde o momento que você... Toda hora que você usar alguma falácia contra mim, eu vou desfazer. Não tem falácia nenhuma. Claro que tem, o conceito não é meu, porra. O conceito legal de todos os países do mundo vale porra nenhuma. Eu não tô falando de legalidade, eu falei isso desde o início. Pronto, vamos voltando. Isso é desonestidade. Pronto, se você fizer eu aceito o seu conceito. Não mesmo é meu, do caralho. seu conceito que você adotou. Que não tem vários. Meu. Você inventou um, você aceitou um que não foi inventado por você. Que você não foi inventado por você. Porra. É isso que eu não aceito. O fato é, Eles não importa. Admitir. Isso não faz diferença nenhuma. Tá vendo? Eu aceitando o conceito dele, ele tá gritando. Tá vendo? Mas a questão é a seguinte, eu aceitando o conceito que ele propôs, a questão é a seguinte, o PT difamou Alexandre de Moraes durante 5 anos, chamando de desqualificado, de bandido e tudo que você imaginar. Aí ele vem dizer que Alexandre de Moraes é um petista.